vendo a minha tela. Se não tiverem, o pessoal aqui da minha equipe sinaliza no WhatsApp que a gente busca corrigir, tá bom? Então, vamos lá. Esse assunto, ele envolve a principal contextualização da trabalhista, que é se eu vou pegar aquele prestador de serviço, aquele trabalhador, e jogar para o mundo trabalhista ou não. Gente, muitas vezes o empresário equivocadamente, até o próprio prestador de serviço equivocadamente, pode entender que essa discussão se é CLT ou PJ é apenas uma discussão financeira ou de cálculos, né? Você joga aí na internet, você tem várias plataformas que você faz o cálculo. Qual que é o regime mais vantajoso? É CLT ou é PJ? Se eu for CLT, quanto que eu tenho que ganhar? E se eu for PJ, quanto que eu vou ganhar? Gente, esse é um assunto que não ele não deve ser pautado por uma decisão remuneratória financeira exclusivamente. Não é uma questão apenas de custos, seja para a empresa ou de remuneração para o prestador, tá? Eu vou fazer uma analogia aqui, porque, professora, como sou, não consigo me desvencilhar dessas analogias, né? Imagine aí que nós estamos no universo, certo? Que é a Via Láctea, e eu quero que você entenda que a relação de emprego, ela é um planeta aqui. Esse cara aqui, ele é CLT. Esse universo é o universo do trabalho, é o mundo do trabalho. O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu tenho várias outras circunstâncias aqui, por exemplo, de prestadores autônomos que não estão sob a régide. Eu falo CLT, mas se eu penso no rural, também tem a lei do rural. Esses aqui são trabalhadores empregados, são aqueles que têm que ter carteira assinada, tá? Eu tenho várias outras modalidades de relação de trabalho em que esse prestador ele não está sobre as regras trabalhistas. Ele pode estar sobre outras normas regulamentadas, por exemplo, quando eu tenho a lei do representante. Lembram lá do representante? O representante autônomo, ele tem uma regra para ele. Do mesmo modo, hoje eu tenho uma regra para os trabalhadores em salão de beleza. Eu tenho uma outra regra para motoristas, certo? Então, eu tenho vários prestadores de serviço que podem prestar serviços caindo no planetinha da CLT, ou da Lei do Rural, ou da Lei Complementar 150, que é do vínculo doméstico. Então, aqui dentro desse planeta ainda tem alguns tipos de vínculo específicos, né? Ou se eu vou estar em outros planetas, eu vou estar em outros contextos, né? E às vezes, gente, eu posso estar num contexto que vai ser o Código Civil, o Código Civil que vai regulamentar aquela prestação de serviços, porque eu não tenho uma lei própria para ela, certo? Então, o que vai nortear se esse prestador vai estar aqui no mundo trabalhista ou não? Vai ser o modo da prestação de serviços. Outra coisa que eu preciso adverti-los também, e que muitas vezes o empresário se esquece, é que o seletista, o trabalhador, o direito do trabalho surgiu para a proteção do prestador de serviço. O direito do trabalho só tem sentido de existência, a finalidade, lá na Revolução Industrial, ele surgiu para a proteção do trabalhador, certo? Então, eu só trago aqui para a CLT, só trago para a Lei do Rural, só trago para a Lei Complementar 150, se eu tiver no bojo do capitalismo, porque se a gente pensar em socialismo, comunismo, todos são detentores dos meios de produção. Então, o direito do trabalho, ele é um universo aqui, ele é um planetinha aqui dentro do capitalismo. Então, eu, de verdade, não tenho a menor expectativa ou ilusão de que, enquanto a gente estiver dentro do capitalismo, a gente vai deixar de ter o direito do trabalho. A gente sempre vai ter esse conjunto de normas, princípios e instituições regulamentando esse tipo de trabalhador. O que o empresário pode fazer? Né? São as estratégias que nós vamos conversar no final desse workshop. Como que o trabalhador vai ter que estar aqui dentro do universo trabalhista, da proteção trabalhista, ou se ele vai poder estar em outros contextos aí, ou em outras normas que não estão sob a égide da regulamentação trabalhista. Ele não vai estar sobre a lei do trabalhador da CLT, ele não vai estar sobre a lei do rural, não vai estar sobre a lei do doméstico, tá certo? Bom, outra coisa, pessoal, eu vou pedir auxílio à minha equipe também. Eu não vou conseguir ler o chat enquanto eu estou falando aqui.
E aí, se quiserem mandar perguntas no chat, não tem problema, o pessoal aí da Trabalhista anota e depois faz aqui para a gente. E também não vou conseguir silenciar o microfone, porque eu acho que vocês conseguem silenciar o microfone, que às vezes alguém deixa o microfone aberto, e aí vocês podem lá localizar quem quer tá com o microfone aparecendo aí, silenciar o microfone para não atrapalhar aqui o nosso workshop. Bom, dito isto, ou seja, de que a relação de emprego é uma espécie dentro do gênero relação de trabalho, tá? A gente vai entender como que essa relação se dá, e agora eu vou traçar os entendimentos trabalhistas. Eu sei que muitos empresários que estão aqui, ou muitos profissionais de RH que estão aqui conosco agora, já têm um conhecimento prévio sobre alguns pontos teóricos que nós vamos traçar. Mas veja, informação é poder, e eu acho que todo mundo tem que ter o mínimo de entendimento bem claro do que caracteriza um empregado e do que pode afastar esse vínculo de emprego. A relação básica de trabalho ela é uma relação bilateral. O que significa isso? Eu tenho um vínculo direto entre o trabalhador, entre o prestador de serviço e a empresa contratante. Ou o contratante pode ser uma pessoa física também. Eu não tenho aqui, uma empresa intermediária. Essa é uma relação direta. Esse tomador de serviços, porque esse aqui está trabalhando nos termos do artigo 3º da CLT, com subordinação, dependência, mediante salário, esse trabalhador vai prestar o serviço diretamente para esse contratante. Esse é o vínculo clássico, que é o vínculo direto, tá? Formado diretamente com o contratante. O enquadramento sindical desse trabalhador vai ser o enquadramento sindical do seu empregador, porque assim se estabelece lá no artigo 511 da CLT, né? E as responsabilidades trabalhistas são diretas da empresa contratante. Então, aí, do artigo 3º da CLT, a gente estabeleceu quais são os requisitos do vínculo de emprego. Todos esses 5 elementos são cumulativos, ou seja, se faltar algum desses, eu não tenho empregado. Aí eu vou ter que tentar achar qual o planeta que ele está lá, que não está no planeta relação de emprego, tá? Então, aí, disso decorre o quê? Decorre que se todo empresário quer afastar o vínculo de emprego do seu prestador de serviço, ele vai tentar tirar alguma dessas caixinhas aqui. Ele vai tentar se for uma fraude, né, ele vai tentar afastar alguma dessas circunstâncias que nós vamos trabalhar. E aí eu já vou mostrar como é que a Justiça do Trabalho entende que tem a fraude em cada um desses itens aqui, tá bom? Então, vamos lá, trabalho por pessoa física. Eu vou nessa ordem aqui, vou na ordem relógio, porque eu entendo que na prática, as circunstâncias são mais fáceis de serem identificadas nesta ordem, tá? O ponto mais complexo, portanto, na prática da gente identificar é a subordinação. Então, vamos lá, pessoa física. O direito do trabalho, como ele tem a finalidade de proteção, ele só se preocupa com uma pessoa natural. Ele não se preocupa com uma empresa que é uma ficção jurídica. E aí, qual é a fraude que vem aqui? Acho que as pessoas que estão aqui já mais ou menos sabem. A fraude que vem aqui é a pejotização. Se todo trabalhador, para ser empregado e ter direito a CLT ou Lei Complementar 150, para ter carteira de trabalho, portanto, se ele tem que ser uma pessoa física, basta que eu lhe dê um CNPJ, não é mesmo? Então, ele que vire um MEI, ele que abra uma limitada, uma Eireli, se bem que a Eireli morreu agora, né? Ele que abre uma pessoa jurídica e pronto, está resolvido esse problema, eliminei um vínculo de emprego. O que a Justiça do Trabalho entende? Que essa única situação de eu preencher todos os demais elementos do vínculo e esse prestador ser apenas um PJ, isso é uma fraude. Aí o artigo 9º da CLT diz que qualquer fraude implementada para burlar direitos trabalhistas, eu tenho a nulidade de pleno direito daquela circunstância. Então, para quem pensou assim, então basta que ele tenha um cartão CNPJ, então ele não é empregado? Falso. Se eu preencher principalmente esse último aqui, essa pejotização vai ser caracterizada um ardil fraudulento, né, um mecanismo fraudulento, e o vínculo de emprego poderá ser reconhecido. Então, agora, ele pode ser pessoa física e eu eliminar algum outro, tá? Não tem problema. Então, gente, aqui para afastar vínculo, eu não obrigatoriamente preciso tomar serviço de uma pessoa jurídica, tá? Eu posso afastar vínculo de emprego tomando serviço de pessoa física. Muito bem. Pessoalidade. A pessoalidade é porque o contrato de trabalho é intuito personae. O empregado ele não pode se fazer substituir por outro, por mais que a tarefa, às vezes, possa ser substituída por outra pessoa. Então, vamos pensar na faxina.
Eu contratei a Maria que tem que prestar serviços para mim, o contrato é com ela não pode mandar a prima dela, Joana, certo? Apesar de que qualquer pessoa pode fazer faxina, às vezes, lá na empresa, né? Então, ela poderia mandar outro no lugar, mas como eu contratei a Maria, ela não pode mandar a Joana, Pedro no lugar. Então, às vezes a gente faz um contrato de prestação de serviços autônomos, a gente coloca lá que o prestador pode se fazer substituir por outro, né? Às vezes a empresa tem alguma questão de segurança, cadastro, senha, mas ele pode mandar qualquer outro no lugar. Se isso de fato está só numa cláusula de contrato, gente, nunca aconteceu no plano da realidade, a pessoalidade vai estar presente. Então, a circunstância da pessoalidade, ela é muito comum de estar presente em qualquer tipo de contrato de prestação de serviços, tanto contratos de vínculo de emprego quanto de autônomos. Quando vocês contratam o Cerise aqui para prestar serviços jurídicos, às vezes vocês querem que determinados advogados acompanhem os processos de vocês. Então, eu tenho a pessoalidade, mas a gente vai ter outros elementos do vínculo que vão ser excluídos, tá? Porque a pessoalidade é muito comum em qualquer tipo de contrato. Você contrata um pintor, ele não vai, no dia que você combinou dele ir lá pintar a sua casa, ele não vai mandar o Joaquim no lugar. Você combinou com ele, com o Pedro, tá bom? Então, a pessoalidade é muito frequente. Eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: esse é um elemento do vínculo de emprego muito difícil a ser eliminado. Se possível, músicos, por exemplo, músicos de barzinho, não aquela banda famosa, mas um músico comum, meu marido é músico. Se ele não pode ir, ele manda um colega no lugar que já toca também naquele estabelecimento e avisa o estabelecimento e às vezes nem avisa, né? Chega lá o substituto e pronto. Então, isso é a ausência da pessoalidade. Então, toda vez que no seu negócio eu puder afastar a pessoalidade, pode vir qualquer um e isso de fato acontecer, esse elemento tá fora. Mas é muito comum estar dentro, tá? A onerosidade é outro, gente, elemento do vínculo que geralmente vai estar presente em qualquer tipo de contrato de prestação de serviço, que é a onerosidade, né? Todo mundo trabalha por dinheiro, né? Até eu que sou professora, as pessoas pensam, né, que professor não é um trabalho, né? Que dar aulas não é um trabalho, porque é muito comum a gente receber pergunta, né? Ah, você também trabalha ou você só dá aula, né? Trabalho por dinheiro e dou aula também por dinheiro, tá? O contrário da onerosidade seria um contrato de prestação de serviços voluntários, né? Que a pessoa está lá para o outro, uma causa social, humanitária, ou o trabalho do estagiário, por exemplo, ele está ali pelas horas que ele precisa para a sua formação, para a sua graduação. Então, em 99% dos contratos, exceto esses de voluntariado, do estagiário, lá do médico que está no 6º ano fazendo aquele internato lá para se formar em medicina, fora esses casos, a onerosidade vai estar presente, a pessoa está trabalhando por dinheiro, tá bom? A habitualidade também é uma circunstância, difícil de eu excluir, tá? E na maioria dos contratos, que aqui tem uma vertente temporal, que é aquela pessoa que está trabalhando com uma certa regularidade para aquele tomador de serviços. Então, a máxima habitualidade seria um trabalho contínuo, a pessoa que vai de segunda a sexta, de segunda a sábado, tem só uma folga na semana, e sua habitualidade está flagrantemente caracterizada. Mas eu tenho uma outra perspectiva que o judiciário analisa, que é da necessidade do tomador para ter aquele serviço. Como assim, Graziela? Vamos pensar num serviço de auxílio à tecnologia de informação, tá? O escritório de advocacia não presta esse serviço para o mercado, certo? O que eu entrego é o meu conhecimento jurídico. Faço minhas peças, cumpro os meus prazos. Então, em tese, eu não precisaria de ninguém aqui me dando suporte em TI. Aí, se eu realmente não preciso, não é da minha necessidade permanente, esse prestador de TI, quando ele vem aqui resolver algum problema, ele tem um trabalho episódico aqui, esporádico. Aí a habitualidade está fora, se esse trabalho é episódico, esporádico. Mas pode acontecer de mesmo eu não ter a finalidade, né? A finalidade do meu negócio não ser em TI, eu tenho tanto, hoje todos os processos são eletrônicos, as audiências são eletrônicas, aqui esse workshop hoje está sendo feito de forma online, às vezes eu vou precisar de um help desk aqui, de uma pessoa permanentemente. Então, se torna da minha necessidade permanente. Se tornou da minha necessidade permanente, ainda que ele preste serviço lá da casa dele, o prestador, né, remotamente, se ele está me prestando serviços de modo frequente, a habitualidade estará presente. Aí você já pensou, putz, eu contratei um serviço de TI, ou você pensou no seu contador, então pronto, está preenchido o vínculo de emprego? Não. O mais importante, gente, vai ser esse último. Porque por mais que todos os outros, você contratou um cara para te ajudar em TI,
ele é pessoa física, tem pessoalidade, onerosidade e está na sua necessidade permanente. E ele está prestando serviços ali com regularidade temporal. Tudo que vai determinar se ele é ou não empregado é a subordinação. Por isso que a gente fala dele por último. Conceitualmente, é o elemento do vínculo de emprego mais fácil da gente entender, que a subordinação é o contrário de autonomia. O que é a subordinação? É ingerência no trabalho da pessoa. E aí, gente, a gente sabe que num mundo organizado como hoje, né, a gente tem vários clientes que estão aqui conosco hoje que tem uma série de regras que impõem no nosso serviço aqui da advocacia. Tem um sistema próprio, a gente tem que lançar, eu tenho que submeter minhas peças para validação. Isso às vezes acontece, isso tudo é ingerência. Então, como é que a gente faz na prática? Imagine que eu tenho uma balança aqui, sabe a balança daquela de pesar, pratinho de balança, pesar as coisas? Ou a balança do direito, né? Eu tenho lá os pratinhos. Opa! Eu vou ver, gente, qual que vai pesar mais naquele caso concreto. A pessoa tem mais liberdade na atividade dela, ela pode, por exemplo, impor o valor dos honorários dela, ela pode impor as condições do contrato, ela negocia de fato o contrato de prestação de serviços dela, ainda que ela tenha elementos de ingerência, ou ela vai trabalhar com horário a cumprir, com uma série de regras, ela não pode nem negociar o valor que ela recebe. Aí eu tenho um trabalho mais subordinado do que autônomo. Porque a gente tem que pensar, deixa eu avançar aqui, e só para não esquecer, eu mencionei com vocês aqui, por exemplo, quando eu falava da pessoalidade, eu coloquei uma cláusula no contrato, o meu contrato fala isso, eu tenho um contrato, Graziela, como é que eu posso estar submetida a um reconhecimento de vínculo de emprego se eu tenho um contrato? Gente, um contrato é um documento que ele pode ser completamente desprezado na Justiça do Trabalho, tá? A gente fala aqui do princípio da primazia da realidade sobre a forma. Se eu perceber que na prática, no dia a dia, no mundo de experiência de carne e osso, esse trabalhador, o modo como ele desenvolve sua atividade não tem nada a ver com o contrato, eu desprezo o contrato e privilegio a realidade. Tá certo? Então, ter contrato é importante muito. Principalmente quando a gente falou aqui, se eu tenho aqui a lei do salão de beleza, estabelece, ela prevê expressamente que eu tenho que ter um contrato para aquele trabalhador lá, a manicure, o tinturista e tal, para ele ser um parceiro do negócio, tá certo? Mas ele tem que ter autonomia também, mais do que a subordinação, né? A lei do motorista profissional, ela exige uma série de critérios, inclusive contrato. Então, você vai deixar de ter contrato? De jeito nenhum. Opa. Agora, o contrato resolve tudo? Não, porque se o contrato não se espelha na realidade, ele é apenas um documento que poderá ser desprezado, tá bom? Então, vamos falar do prestador de serviços autônomos. Eu falei agora de quem é um CLT e vou falar do prestador de serviços autônomos. Qual é a diferença? Ele também pode prestar serviços diretamente ao tomador, tá certo? Ele não precisa ter um intermediário, ele vai ter, ao invés da carteira de trabalho assinada, da CTPS, ele vai ter um contrato de natureza civil, que pode ser regulamentado pelo Código Civil, que pode ser previsto por uma lei especial, como a lei do representante autônomo, ou do salão de beleza, do motorista, e na falta de alguma lei própria, a gente caia no Código Civil mesmo, tá? Então, qual é a diferença aqui para tudo que a gente falou agora? É o modo da prestação dos serviços. E aí você me pergunta assim, Graziela, esse trabalhador, quando eu falo de subordinação e tal, eu fiz um contrato autônomo e eu tirei jornada dele. Ele não tem jornada, então significa que ele é um autônomo, certo? Que ele não tem subordinação. Eu preciso lembrar-lhes, falando ainda de subordinação, que o artigo 62 da CLT, então veja, é um artigo para quem é empregado, tá certo? Ele fala dos empregados que não cumprem jornada, tá certo? Não são abrangidos pelo regime previsto nesse capítulo os gerentes, assim, considerados exercentes de cargo de gestão, etc. e tal. Vale dizer o quê? Vocês já ouviram falar do tal do autoempregado? Quem é o autoempregado? É um empregado que está numa hierarquia muito superior na empresa, tá? Ele é um gestor, ele é um diretor e ele tem carteira de trabalho assinada. Por quê? Porque por mais que ele tenha uma série de atos, ele tem alçada para tomar uma série de decisões. Ele pode admitir, demitir, aplicar penalidades a empregados, ele pode, às vezes, fazer negócios em nome do seu empregador, mas ele ainda tem uma série de circunstâncias, por exemplo, ele não pôde negociar os seus honorários, ele não tem um negócio próprio
que é a sua atividade econômica, porque todo autônomo, gente, ele tem o negócio dele próprio. A gente lembra lá, quem é do direito aqui, estudou no direito comercial, artigo 966 do Código Civil, que fala quem é o empresário. O autônomo, ele é um empresário. Não interessa o regime jurídico do negócio dele, o tipo societário que tem o negócio dele, se ele tem ou não uma empresa regularizada, mas ele tem que ter know-how daquilo que ele faz, ele tem o seu capital próprio, ele gere o seu negócio. O autoempregado não faz isso, ele ainda exerce a sua atividade laborativa, por mais que ele tenha vários poderes na mão, tá? Ainda assim, tudo isso ele entrega para o empregador, que é o que a gente chama de alteridade. Ele não faz aquilo em benefício próprio, para ele ter lucros ou evitar ter prejuízos. Ele faz aquilo em troca do seu salário, ele faz aquilo em conta de outrem, que é da empresa que toma serviços dele. Por isso que é tão difícil, gente, na prática, e é difícil mesmo, eu estou há 20 anos aqui na área trabalhista, em muitas circunstâncias é uma zona muito cinzenta entre autonomia e subordinação, especialmente quando a gente fala, né, de gestores, diretores e etc. Tá? Eu sei que tem muitas empresas que colocam o gestor como PJ. E aí a gente tem que ver circunstâncias daquela prestação de serviço, ou seja, a gente tem que analisar a realidade para ver se aquela empresa tem um passivo. Porque eu posso ter, Graziela, um diretor autônomo? Sim. Ele tem um negócio próprio? Essa vai ser a pergunta e a gente vai avançar, eu vou tecer mais considerações com você sobre isso, e aí a gente vai chegar a algumas circunstâncias e depois vocês vão poder fazer perguntas também. Graziela, sobre a possibilidade de eu ter um autônomo que é exclusivo, ele depende de mim. Gente, porque na prática, por que você não precisa se preocupar no fato da Cerise pedir vínculo de emprego com o seu negócio, tá? Por mais que você nos exija que a gente submeta as petições para avaliação, que a gente tenha SLA, ou seja, prazo de resposta, né, da nossa consultoria jurídica e tal, a gente negocia o nosso contrato, a gente presta a nossa proposta e a gente presta serviço para diversos clientes no mercado. Ninguém vai duvidar, basta você entrar lá no nosso site, ver o nosso portfólio de clientes, ninguém vai duvidar que a gente presta serviços genuinamente autônomos, tá certo? Mas aí você contratou um prestador PJ, tá? E ele só presta serviço para você. Isso é impeditivo? Gente, não é. E a reforma trabalhista incluiu o artigo 442B na CLT para falar isso, ó, a contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, quando a lei prevê formalidades, porque às vezes a lei não prevê muitas formalidades não, né? Tipo o Código Civil não tem lá tantas exigências, mas cumprir todos os requisitos, fiz contrato, tal. Esse prestador pode ser autônomo com ou sem exclusividade. Então, ele pode ser um autônomo exclusivo. É comum? Não é muito comum, mas existem circunstâncias em que isso acontece. Pensa na manicure do salão de beleza. Ela, às vezes, vai ser autônoma, parceira daquele salão, e ela só presta serviço para aquele salão de beleza. Se o salão falir, ela vai ter que caçar outro para trabalhar, tá certo? Para ser parceira de outro. E ela pode fazer isso de forma contínua, todos os dias da semana. Isso aí, contínuo ou não, ou seja, não importa se tem ou não habitualidade. Afasta a qualidade de empregado previsto no artigo 3º. O que esse artigo está falando? Ele só está falando o seguinte, vamos voltar aqui, ó. Ele está falando o seguinte, se eu eliminei a subordinação, não interessa que seja contínuo, não interessa que seja com exclusividade. Mas qual é a premissa? Que a subordinação tenha sido eliminada. Ele precisa ser autônomo. Então, a premissa do 442B é de que se ele é autônomo, ou seja, se eu não tenho a prevalência da subordinação, ele pode ser exclusivo. Por quê, gente? Porque tinha e às vezes ainda tem juízes que falam, não, ele presta serviços com continuidade, ele está lá todos os dias e ele só presta serviço para esse cliente, ele não tem outros clientes. Bom, tudo bem. Aí, se eu conseguir tirar a subordinação, ele continua sendo autônomo. A grande dificuldade, gente, é a gente ter um autônomo que se submeta a essas circunstâncias de não prestar serviços para diversos clientes e com continuidade. Isso não é muito comum. Pode acontecer, como eu dei o exemplo, no salão de beleza é o espaço que mais acontece. Mas não é muito comum. Eu sei que tem um monte de gente aqui, um monte de empresa aqui que está cheio de PJ, exclusivo, e aí, o que a gente vai... Qual que vai ser o único cenário de análise? O da subordinação, tá bom?
Vamos falar sobre terceirização, porque a reforma trabalhista também trouxe a possibilidade de terceirização em qualquer ramo de atividade do tomador. E aí essa legislação se preocupou com o fato de eu poder ter a fraude da pejotização, que é, então agora, se eu posso segmentar do meu negócio e passar esse negócio para outra empresa tocar, esse meu ex-empregado, ele pode abrir uma empresa que vai me prestar serviços, né? E a gente vai ver os empecilhos que tem na legislação. Diferentemente do contrato bilateral, a terceirização, primeiro, o que pressupõe terceirização? Graziela, o conceito de terceirização, como é que eu enquadro um serviço, uma circunstância na terceirização? A empresa, gente, ela tem ela tem, na cadeia produtiva dela, ela tem que fazer uma série de coisas, tá? Ela tem que comprar insumos, ela tem que produzir um produto, ela tem que entregar aquele produto, ela tem uma série de cadeias produtivas no seu negócio, tá? E aí ela resolve, um deles, por exemplo, limpeza. Ela precisa de limpeza ali continuamente, né? Porque somos minimamente higiênicos, e especialmente no momento de pandemia. Só que eu resolvo tirar uma etapa do meu processo produtivo e entregar para outra empresa aquela etapa do processo produtivo. Sendo que esse processo produtivo continua, às vezes, comigo, às vezes até fisicamente, no mesmo estabelecimento do tomador, tá? Eu passei a faxina para outra empresa e ela continua sendo desenvolvida aqui. Ou eu passei a produção de um produto para outra empresa, mas eu continuo determinando exatamente como que esse produto deve ser produzido. Isso é terceirização. Então, eu tiro algo que estaria dentro da minha cadeia produtiva e passo para outra pessoa fazer. E esses prestadores, ela vai contratar os empregados, o vínculo de emprego está aqui, e ela vai mandar esse serviço e vai me entregar esse serviço. É isso que é terceirização. O que a reforma trabalhista permitiu lá na Lei 6.019 foi a possibilidade de terceirização tanto na atividade meio, a faxina, por exemplo, a vigilância, ou a terceirização na atividade fim. Mas ela trouxe alguns empecilhos, tá? O primeiro deles foi o artigo 5º-C diz, não pode figurar como contratada é essa aqui, é a empresa terceirizada, tá? Não pode figurar como contratada, nos termos do artigo 4º-A, que é o que legitimou a terceirização, a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios tenham, nos últimos 18 meses, prestado serviço a contratante na qualidade de empregado ou prestador autônomo. Se você tinha um empregado ou um autônomo que estava com um contrato bilateral, ele era um seletista lá dentro da sua empresa, ou ele era um prestador de contrato bilateral, ele não pode continuar prestando serviços se ele for sócio da nova PJ que vai ser terceirizada, exceto se a gente esperar 18 meses. A gente chama isso aqui de dezoitena. É um castigo que o seu ex-empregado tem que ter para poder prestar serviço para você como sócio de uma PJ. Salvo, gente, se ele já se aposentou. Se ele já se aposentou, ele pode abrir um negócio dele. Você me fala assim, Graziela, isso é um absurdo. Eu também acho quando não tem fraude. Quando a Rosíris, eu gosto de usar o caso da Rosíris para falar com os clientes, porque a Rosíris foi assim, não sei nem, acredito que ela não está aqui, mas também não acho que ela vai se importar de eu contar um pedacinho da história dela. Ela prestou serviço dentro de várias empresas, e a última empresa, ela tinha contrato de CLT, ela é advogada seletista, e ela falou, vou abrir meu escritório. Aí, ó, Rosíris agora é sócia de um escritório que vai prestar serviços, tá? Se isso tivesse acontecido no bojo da lei 6.019, ela só poderia continuar com aquele cliente, porque ela vai agora prestar serviço para vários clientes. Para aquele que ela acabou de sair, que geralmente vai querer continuar contando com o serviço dela, porque excelente profissional que é, isso só poderia acontecer depois de 18 meses. A legislação traz essa regra de eu ter que esperar 18 meses e não traz a consequência. Eu não estou conseguindo ligar também. Alguém tem alguma dúvida, gente? Chamar. Vou pedir para o meu pessoal e ver se consegue silenciar, porque eu acho que não é dúvida. Vamos lá. Então, Graziela, e aí? Eu tenho um cara. Gente, por algum motivo, acho que alguém me silenciou também. Pedi para silenciar alguém e me silenciou.
eu estava dizendo o seguinte, eu acho que aqui a empresa pode tomar o risco, se o novo PJ, né, o seu ex-empregado, o ex-prestador abrir um negócio próprio que vai te prestar serviço na terceirização, se ele for ser autônomo verdadeiramente, o negócio dele vai voar, pode ter o risco aqui, tomar o risco de furar a 18ª. Agora, aí a gente vai ter que analisar se essa subordinação vai cair mesmo. Se ela não cair, você pode ter certeza que o vínculo de emprego permanece, do ex-CLT para passar para PJ, tá? E aí eu tenho ainda uma outra restrição da Lei 6.019, que é do empregado, foi demitido e ele vai passar a ser empregado da terceirizada. Isso só pode acontecer depois de 18 meses. Aqui não tem choro nem vela, aqui não tem risco a ser tomado. Se o seu ex-empregado direto agora vai passar a ser empregado da PJ, não é que ele abriu empresa, não. Aqui eu não estou falando de pejotização, não. Ele continua CLT, mas é CLT para uma outra empresa. Aqui eu vou ter certamente a continuidade do vínculo de emprego com o empregador original. Tá certo? Aí depois, eu não vou falar agora, porque senão a gente já passou meia hora de workshop. Se alguém tiver dúvida em relação ao grupo econômico, a gente aprofunda um pouquinho sobre isso. Porque eu quero falar do contrato de facção, que não é terceirização, é um contrato civil e que, se ele for feito de modo genuíno, eu também não tenho risco aí de vínculo de emprego. Aqui eu tenho a empresa compradora, tá? Eu tenho uma empresa vendedora e eu tenho os trabalhadores da empresa vendedora que estão vinculados à vendedora. Eu vou até usar aqui, ó, esse desenho aqui para te mostrar a diferença do contrato de facção para o contrato para terceirização. Essa empresa aqui, ela vai produzir um produto. Tá aqui a sua cadeia produtiva, tá? Vamos imaginar que você é uma pizzaria. E aí você precisa de massa de tomate, molho de tomate para entregar sua pizza. Então, ter um molho de tomate faz parte do seu processo produtivo. Você pode optar, porque a sua pizza é orgânica e sei lá o quê, em produzir o seu próprio tomate, tá certo? Ou você pode escolher, porque você faz questão de que o seu molho de tomate seja especial, produzido, tarará. Aí o que é terceirização? O que seria terceirização? Você contratar uma empresa que vai produzir o molho de tomate, ou vai plantar o tomate do jeitinho que você quer. Então, você tem uma ingerência no processo produtivo do tomate, tá? Por mais que você possa ter segmentado, mandou para outra empresa o processo produtivo, você continua tendo ingerência sobre esse processo produtivo. Isso é terceirização. O que é o contrato de facção? O contrato de facção, tá aqui os trabalhadores que vão trabalhar na produção de tomate, na produção do molho de tomate. Você vai contratar uma empresa, você produzia, por exemplo, o seu tomate, tá? Mas agora você não vai mais produzir o seu tomate. Você vai eliminar aquela etapa do seu processo produtivo. Você vai comprar pronto o tomate. Pronto e acabado. Só que qual que é a diferença do que eu falei anteriormente? Você não vai ter nenhuma ingerência nesse processo produtivo do molho de tomate. Não interessa o que ela está fazendo, às vezes eu vou ter lá nos meus critérios de qualidade, mas se ela me entregou com a qualidade, pronto, eu comprei pronto. Eu não vim aqui, ou não vi, eu não fiz nenhuma ingerência nos trabalhadores do tomate, nenhuma ingerência. Eu fui lá, é como se eu tivesse ido numa prateleira e comprei um produto. Só que eu faço isso através de um contrato, que é um contrato de facção, tá? Eu, ao invés agora de produzir meu tomate ou de terceirizar a produção do tomate para uma empresa, eu resolvi comprar pronto. Hoje o TST tem essa análise do contrato de facção. Então vamos lá. Qual que é a peculiaridade do contrato de facção? O vínculo de emprego dos trabalhadores é com a empresa vendedora daquele produto, certo? E eu, como empresa compradora, não tenho nada a ver. Porque na terceirização, todos vocês sabem, a empresa tomadora dos serviços, ela é responsável subsidiária quando a terceirização é legítima, tá certo? Porque se eu tiver pessoalidade e subordinação, é uma terceirização fraudulenta, tá? Vai ter vínculo direto, responsabilidade subsidiária, solidária. Sentou, sorriu, dividiu. Aqui no contrato de facção, não. Nenhuma responsabilidade vai existir. É parecido com o contrato de empreitada global, tá? Que aí eu já tenho um dissenso jurisprudencial, eu tenho uma OJ do TST que fala numa obra, se eu contratei uma empresa por empreitada global, eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre essa empreiteira e os seus trabalhadores, porque eu sou dono da obra e eu não sou uma empresa de incorporação civil.
Já tem muitos julgados de turmas do TST, inclusive mitigando ao J191, que é o que a gente está mencionando aqui. Então, o contrato de facção você compra pronto e não tem nenhum ingerência no processo produtivo, não teve nem o empregado seu que veio para cá, nem o empregado dele que veio para cá. Você não emprestou insumo, nada, gente. Você foi lá e pegou o produto na prateleira, tá certo? Então, aí eu tenho ausência de responsabilidade da empresa compradora no contrato de facção, tá certo? Pensando em possibilidades de afastamento do vínculo de emprego, algumas empresas pensam assim, bom, eu já sei o que eu vou fazer. Eu não vou terceirizar, fazer o cara abrir uma empresa, ter risco dos 18 meses, nada disso. Ele vai ser meu sócio. Ele vai ser meu sócio numa limitada. Ou ele vai ser acionista da minha SA. Ou eu vou fazer uma sociedade em conta de participação e ele vai ser um dos participantes dessa sociedade. Gente, não importa a modalidade societária. Se inventarem amanhã um outro tipo de pessoa jurídica, o que nós vamos avaliar aqui na relação na seara trabalhista? Esse sócio da sua limitada, que tinha 1% capital social, ou 20%, não importa, ele exercia a sua atividade com subordinação? Porque sócio, gente, não tem um só. Se tem um sócio que manda no outro e tal, pode estar tendo risco de passivo trabalhista. Os sócios sentam e deliberam. Aí tem lá quem tem mais poder de voto e menos poder de voto. Mas a gente tem uma série de circunstâncias que vão afastar todos esses elementos do vínculo de emprego aqui numa sociedade real. Então, não basta você pegar aquela pessoa que você tem receio e colocar no seu contrato social. Dá para ela X% de cotas, tá certo? Favor não confundir, que eu estou me lembrando, o Pedro que está aqui do societário e do tributário aqui do escritório, me perguntou ontem, né? Fez uma pergunta para a gente ontem. O fato dele receber uma participação societária em stock options, ou seja, direito de compra de ações. Gente, ele, enquanto empregado, ele só é um investidor. É a mesma coisa de ir lá comprar a ação da Petrobras e ele está comprando a ação do empregador. A gente tem uma discussão na trabalhista se essas ações vão ter natureza salarial ou não. Aí é um outro estudo, tá? Mas o fato dele ter ações, ele não se torna sócio. E o fato dele ter sido colocado como sócio, como diretor e tal, se ele continua preenchendo todos os elementos do vínculo de emprego, ele continua sendo um empregado. Aí isso me faz lembrar também de uma súmula que fala, eu posso ter a possibilidade de ter um empregado que é alçado a diretor de SA, ele é eleito, e aí nesse caso ele vai realmente ter eliminados a subordinação do contrato, mas ele vai estar por um prazo interino de 2 anos. Isso não aconteceu de modo definitivo, tá? Se de fato cai a subordinação, era para eu ter um rompimento do vínculo de emprego, certo? Agora ele é diretor da sociedade, ele é sócio também. Se ele é um ex-empregado e a empresa tem interesse em ele voltar a ser empregado posteriormente, ou seja, ele tem só um mandato de 2 anos, por exemplo, o contrato de trabalho dele fica suspenso, porque ele perdeu a subordinação. Então, ele vai ficar congelado por esse tempo, não vai recolher INSS como empregado, pode ou não ter FGTS, a legislação fala, né? Mas empregado durante esse período ele não é. Mas ele pode voltar a ser depois. Agora, se você decide fazer isso de modo definitivo, eliminar a subordinação de modo definitivo e ele vai ser sócio do SA, rompido está o contrato de trabalho. Tá bom? Então, gente, colocar o trabalhador na sociedade não é uma estratégia eficaz. Qual é a estratégia eficaz? É eliminar a subordinação. Tá bom? Mas quais são os riscos envolvidos? Eu confio demais nessa pessoa, ela nunca vai me processar na justiça de trabalho, ela não vai pedir vínculo. Você tem que lembrar que além da reclamatória individual, e a reclamatória de reconhecimento de vínculo de emprego era uma das mais caras para a empresa. Ela só fica atrás, às vezes, quando tem morte ou invalidez permanente, né? O cara perdeu todos os braços, as pernas e ficou vivo, aí vai ser uma ação milionária. Fora essas circunstâncias, a reclamatória mais cara que tem vínculo de emprego. Especialmente se esse trabalhador não era de alto nível hierárquico, ele vai ainda ter horas extras, que é a segunda coisa que deixa um processo mais caro, é a hora extra, tá? Então, além da preocupação com o reclamatório individual, você fala, não, confio, nunca vai entrar. Você pode pensar que o sindicato vai entrar, se o sindicato ficar sabendo que você está cheio de trabalhador ali que tem vínculo, e poder entrar com uma ação em favor dos seus substitutos. Para além do sindicato, o sindicato às vezes também não anda muito atuante em algumas categorias, você fala, não me preocupe com o sindicato. Preocupe-se com o Ministério Público do Trabalho. Quem é aqui empresário e já teve o Ministério Público do Trabalho na sua cola, fazendo fiscalização, sabe
que você não fica livre nunca, às vezes, né? Dependendo da circunstância. E aí tem um agravante, gente. Ter trabalhador sem vínculo de emprego reconhecido pode gerar que pedido, pode ter um na sua empresa, que esse é um assunto de natureza social, de direito que a gente chama de metotrans individual, que atrai a competência do Ministério Público do Trabalho. Ah, desculpa, eu estou falando do Ministério do Trabalho. Eu pulei, eu estou falando desse aqui agora, né? Do Ministério Público do Trabalho. Ter o Ministério Público do Trabalho, você tem um caso de pejotização, por exemplo, e aí, pela importância da matéria, ela se torna um direito metotrans-individual, que é você estar tomando trabalhador sem registro, ele pode entrar com uma ação civil pública e pedir milhões, tá? Recentemente eu compartilhei com um cliente aqui, a gente tem num processo que o TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, que antes de entrar com a ação civil pública, o Ministério Público do Trabalho te oferece uma possibilidade de acordo, tá? A proposta foi uma cláusula de 10 milhões a título de dano moral coletivo. Claro, é uma empresa que tem muito potencial econômico, mas vejam, você vai ficar sujeito a isso? Além disso, você tem também a fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, que é Auditor Fiscal do Trabalho, o AFT, Auditor Fiscal do Trabalho. Ele pode chegar lá e te lavrar auto de infração e mandar notificação para o MPT. E você pode estar sujeito a essas 4 circunstâncias ao mesmo tempo e ter que pagar todo mundo. Aqui sai multa, aqui sai tudo e o céu também. Aqui também sai os pedidos para cada trabalhador e aqui sai o pedido daquele trabalhador específico. Você pode ter que pagar toda essa conta ao mesmo tempo, numa única situação de ter trabalhador sem registro. Se isso é no meio rural, então, eu já fico pensando em possibilidade de trabalho análogo a de escravo, dentre outras circunstâncias. Enfim, gente, não vale a pena tomar esse risco a depender da circunstância do seu negócio. A depender vale? Claro, gente. Todo mundo que é empresário sabe que está tomando risco todo dia. Qual que é a dimensão do seu negócio? Qual que é, quanto submetido à fiscalização você está? E aí, plano de ação, né? Graziela, você só me falou coisa ruim agora, pronto, eu não posso pejotizar nunca mais, eu não posso ter prestador autônomo nunca mais. É isso que você está me falando? Eu me lembrei aqui do Flávio Augusto, da Geração de Valor, que é o dono da WhatsApp. Não sei se tem alguém aqui que eu acompanhe em redes sociais, eu já vi uma vez que eu acompanhava, deixei de acompanhar, porque a gente não tem tempo, às vezes, de acompanhar nada, né? Mas uma vez ele fez uma manifestação lá na sua rede social, falando assim, ó, todos os meus prestadores são CLT, eu só tenho CLT. É lógico que isso é falso. Gente, porque quem não tem subordinação não tem que ter CLT. Ele só vai dar CLT quando ele vai subordinar. E aí, qual que é a estratégia, então, Graziela? É de você repensar o seu negócio, tá? É de você pensar, você realmente precisa de um trabalhador subordinado? Ou você não pode, já que você quer um prestador autônomo, abra mão de ingerência. Aceite que, eventualmente, ele se substitua por outro. Pense, aí é da estratégia que a gente divide, que vocês vão dividir com o jurídico, de quais são as estratégias, como é que eu posso realmente tomar serviços de um autônomo aqui sem risco, ou com risco muito mitigado, certo? Em regras gerais, que eu não posso aqui, é impossível que eu, em pouco tempo, entre no detalhe do negócio de cada um, mas a regra geral é assim, que esse prestador autônomo realmente desenvolva o seu negócio, se torne um empresário realmente. Ainda que ele vá ser um empresário exclusivo do seu negócio, de você que é tomador dele, tá? Mas que ele realmente trace todas as estratégias e que isso se reflita no contrato de prestação de serviços autônomos. Então, quando a gente faz contrato de prestação de serviços autônomos aqui no escritório, você vai ver que o objeto não é lá gestão de vendas. Ah, outra coisa sobre contrato. Eu posso rasgar o contrato se eu perceber que ele, na realidade, ele não se corresponde na realidade, né? Pelo princípio da primazia. Mas o seu contrato também é muito importante, porque às vezes você faz um contrato com cláusulas que remetem a circunstâncias de um vínculo de emprego. Você coloca lá que o salário dele vai ser tal, que as férias vão ser de tal maneira, e com expressões e circunstâncias e institutos jurídicos que remetem ao vínculo de emprego. Então, você tem que ter muita cautela na hora da elaboração do contrato de um prestador autônomo. Agora, se ele for um autônomo verdadeiro, ainda que ele tenha mencionado salário, férias e tal, se a autonomia não vai estar presente, gente, eu vou rasgar esse contrato da mesma maneira. Mas veja, eu já tenho ali uma prova documental contra mim, tá? Então, esse contrato deve ser feito com bastante cuidado
E se é um autônomo verdadeiro, eu devo colocar com detalhes tudo o que ele faz, para mostrar, às vezes, no documento a sua autonomia. Então, se ele tem um negócio de vendas, eu trago várias circunstâncias dessa empresa de vendas, tá? Então, vamos pensar, a gente tem que buscar a especialização da atividade. Quanto mais especializada for a atividade desse prestador de serviços, mais fácil a gente consegue vislumbrar essas circunstâncias peculiares que eu vou colocar no meu objeto do contrato de prestação de serviços. Então, vamos pensar em serviços jurídicos, né? Sou eu que vou traçar ou te sugerir a estratégia jurídica a ser adotada, eu que vou ter que apresentar para você as possibilidades, eu que vou me manifestar nos processos, eu coloco lá tudo que o prestador vai fazer, que você, tomador, nem tinha condições de fazer, certo? Agora, é óbvio, seria muito desejável que o seu prestador autônomo, além de ter mais autonomia do que alguma ingerência, porque alguma ingerência sempre vai ter, a gente sabe disso, né? O contrato já nos submete a algumas circunstâncias, que são as obrigações lá do contrato. Além disso, que ele realmente seja um autônomo no mercado. Isso é muito desejável, não é obrigatório, a gente já viu, tem um autônomo exclusivo, mas é desejável que ele preste serviço para outros. Eu fiz um trabalho numa empresa uma vez que foi muito gratificante de ver. Eles tinham, era uma empresa de marketing muito grande, tá? Essa agência, e ela tinha uma vendedora de marketing, né? Uma vendedora lá que estava ganhando mais do que os sócios, tá? Porque eles tinham lá e vocês sabem, as regras trabalhistas, eu tenho irredutibilidade salarial, caiu aqui no mundo da CLT, eu preciso cumprir tudo direitinho. E aí eles pensaram em colocá-la no contrato social e tal. E ela já tinha tido uma empresa paralela de marketing, tá? E venda de marketing e tal. Falei, gente, se ela transformar essa empresa dela numa empresa verdadeira, tá? Ela voar no mercado, presta serviço para vocês, presta serviço para outros. A gente pode ter cláusula de não concorrência, não no mesmo segmento e tal. A gente pode estabelecer algumas circunstâncias, mas se ela se tornar uma autônoma verdadeira, acabou. E nós conseguimos fazer isso. Ela era uma ex-empregada, que aí, isso foi antes da reforma, mas mesmo no bojo da reforma, a gente falaria para a empresa, pode aceitar o risco da 18ª lá, porque ela vai continuar prestando serviço para vocês, mas essa menina voou. Ela resgatou uma empresa que ela tinha, não só usando um CNPJ que estava suspenso lá e tal, ela resgatou e ela realmente voou no mercado e ela tem identidade visual própria. Então, o que é muito ruim que denota subordinação? Usar e-mail corporativo da empresa tomadora, usar uniforme, ou seja, tudo que leva, ela está engessadinha ali dentro daquele tomador de serviços, né? O cenário ideal, a gente sabe que nem sempre é possível, né? De que ela tenha um negócio próprio, de que ela tenha vários clientes, de que ela tenha uma identidade visual própria, de que ela poste lá no Instagram o negócio dela que está fluindo e tal. Isso tudo mostra que ela não é uma CLT, ela é uma autônoma verdadeira, tá certo? Bom, esse é o grosso que eu podia falar, acho que já 50 minutos, já falei demais na cabeça de vocês. Vamos ver agora as dúvidas. Eu vou encerrar aqui o compartilhamento da tela e vou perguntar para vocês quais são as dúvidas. Eu não sei se a gente teve chat aberto. Só teve o pessoal comunicando aqui. Vamos lá, gente, porque eu imagino que se tem alguém aqui que tem negócio próprio, deve ter pensado, eu tenho mesmo um ex-CLT, virou PJ, ele presta serviços exclusivos, né? O que eu posso mudar? Essa é outra coisa importante da gente falar, de um ex-CLT que se transforma em PJ. Eu tenho que ter uma virada de chave, tá? Se ele continuar prestando serviços da mesma maneira como ele prestava antes, veja, se ele era um autogestor, se ele era um gerente, ele já não tinha jornada, então ele continua sem jornada. É por isso que a gente, às vezes, brinca também para o empregador que ele tem que cumprir a lei. Se ele tem um empregado, CLT, que não é cargo de gestão, mas está com ponto liberado, por que está? Sabe? Porque o empregador ele tem que fazer uso do seu poder diretivo, tá? Ele tem que fazer uso do poder disciplinar, então ele tem que aplicar penalidade quando ela existir, ter advertência, suspensão, etc. Por quê? Porque quando eu vou comparar um CLT com o PJ ele não tem penalidade disciplinar, ele não tem desconto em folha, ele tem
o cumprimento das regras do contrato. Ele descumpriu, qual que é a multa do contrato? Vou aplicar a multa do contrato. Eu não vou exercer o mesmo poder diretivo e disciplinar que um empregador exerce no seu trabalhador. Então, eu tenho que ter uma mudança. Se eu tenho um CLT, que já é um gestor, ele já não tem um bate-ponto, e o modo como ele vai continuar prestando o serviço é idêntico depois que ele passa para PJ em relação a quando ele era CLT, ou você vai contratar um PJ agora, mas você já tem um CLT naquela localidade ou em outra cidade. Eles vão trabalhar da mesma forma, o seu CLT vai trabalhar exatamente, prestar o mesmo serviço do PJ, é um risco altíssimo. Porque você já tem alguém que tem carteira assinada, que você está entendendo que preenche todos os elementos do vínculo de emprego, e você está contratando um PJ com as mesmas características de prestação de serviço. Por mais que você faça um contrato excelente, o seu passivo é muito alto. Tá certo? Eu tenho que ter uma diferença. Quais são essas diferenças possíveis, Graziela? O meu PJ, ele tem que ter circunstâncias de liberdade de negociação de contrato. Aí, já, João Doreto, vejo a sua pergunta, mas aqui, ó, quando você começa a negociação, que eu me lembrei eu queria ter trazido uma foto que eu tirei uma vez, de uma grande loja que nós temos aqui, de material de construção e de casa e tal. Essa loja tem um flip chart lá na porta, né? Tipo um cartaz, e ela colocou lá: contrata-se pintor. Não sei se era pintor, eletricista, não importa. Contrata-se pintor, favor enviar currículo e cartão MEI para o e-mail RH, não sei o quê. Gente, quando você vai fazer negócio com uma empresa, é assim que você começa suas tratativas? Ou você começa suas tratativas falando assim: eu queria uma proposta comercial. Me passa aí o briefing da sua empresa, quais são os clientes que você atende e tal. É assim que você começa a falar com o PJ. Você não começa a falar com o PJ, me mande o currículo. Ou seja, quando ela pede, me mande o currículo e o seu cartão MEI, me dá claramente a sensação de que ela está contratando um cara que tem um MEI, ele tem que ter, ele vai ser um empresário individual, mas a hora que pede currículo e manda para o RH, e às vezes vai fazer um processo seletivo, isso não existe quando você está contratando uma parceria comercial. Identifique o seu PJ, veja o seu PJ como um empresário e lide com ele, porque desde o momento que você abriu uma vaga lá, ele já está pegando print de prova se ele quiser entrar com uma reclamatória trabalhista. Então, eu não vou falar em salário, vou falar em honorários. Eu vou abrir o contrato para discutir. Eu não vou falar, eu tenho uma vaga para pagar tanto e trabalhar de tal maneira. Isso é subordinação. Não, eu tenho aqui uma necessidade da minha empresa, que é de alguém que tem expertise em vendas, em marketing e tal. Como é que é a sua empresa? Eu quero uma proposta comercial. Quais são os seus honorários? E começa as tratativas, entendeu? Então, quando a gente faz assessoria para cliente aqui, quando você vai abrir vagas na empresa e quando você vai contratar com alguém que vai ser autônomo realmente, a gente já passa a gente já passa a estratégia de como que são as tratativas no início do contrato, durante o contrato de prestação de serviços e também na finalização. O empresário tem que mudar a mente. Essa é a melhor estratégia, o melhor plano de ação. É realmente contratar uma empresa que vai te prestar serviços, tá bom? O João Doreto falou sobre a habitualidade, aquela ideia de que seria considerado habitual o serviço apenas acima de 2 dias semanais. Não é correta. É isso. Dias da semana. Se tem regularidade, dia, horário e tal. João Doreto, o que eu quis dizer foi o seguinte: eu vou ter habitualidade. Eu não estou falando do trabalho doméstico. E aí, gente, é até bom esclarecer que o doméstico, ele presta serviços para uma família. Eu nunca vou ter a possibilidade de aplicar a Lei Complementar 150, que é do doméstico, que fala que vai ser doméstico, que vai ter que ter CLT, aquele que presta serviço por mais de 3 vezes na semana, 2 é diarista. Ou seja, à luz da Lei Complementar 150, eu só falo da diarista autônoma no vínculo familiar, prestando serviço numa residência. Para eu ter diarista dentro de uma empresa, isso é tão difícil. Por que é tão difícil? Por mais que ela venha 2 vezes na semana, eu esqueço a Lei Complementar 150 que falou dessa continuidade. Lá eu adoto o critério da continuidade. Aqui não. Aqui pode ser 1 vez por semana. Aqui pode ser de 15 em 15 dias. Pode ser 1 vez por mês. Aqui a análise temporal, às vezes, da repetição temporal, não é tão importante. Para a gente é muito mais importante o que a pessoa está fazendo e qual é a necessidade da atividade para o tomador de serviço. Vamos pensar no diarista. Uma empresa minimamente limpa vai chamar uma pessoa 2 vezes por semana.
Não é da necessidade permanente ter uma pessoa que cuida da sua limpeza, do seu negócio? Então, não interessa se ela vai 2 ou vai 1. Eu não posso aplicar a lei complementar 150 aqui no segmento econômico. Lá o tomador é família. Aqui, se eu for ter uma faxineira 1 vez por semana, se ela não tiver um negócio dela de faxina, ainda que ela preste serviço para outros, hein? Ela vai prestar serviço do jeito que eu falar, no horário que eu combinei e tal. Então, é muito difícil ter a faxineira. Não, Graziela, mas ela tem uma empresa. Eu contratei, eu fui lá no Instagram dela, ela tem lá, a faxineiras.com. Ela tem outras, cada dia ela manda uma, pronto. Então, eu já não tenho subordinação, eu já não tenho pessoalidade, entendeu? Agora não, vai a mesma sempre. Eu falo para ela como é que ela tem que fazer, eu dou todos os produtos e tal. Gente, ela é uma empregada. Eu tenho todos os elementos do vínculo de emprego preenchidos, tá certo? Então, João, aqui a habitualidade, ela tem essa análise temporal, mas ela tem essa análise para o tomador. Esse serviço é realmente esporádico? Eu não posso falar que faxina no meu negócio é um serviço esporádico, é um serviço de necessidade permanente. Mas ter um eletricista para resolver um problema de instalação elétrica aqui no meu escritório de advocacia é esporádico. Então, se ele veio aqui, às vezes teve que refazer tudo. Gente, ó, tá tudo ruim aqui. Ele teve que refazer toda a instalação elétrica e ficou aqui 3 meses. Eu tinha que contratar por prazo determinado? Não. Porque ter um eletricista aqui no escritório de advocacia é de necessidade esporádica, não de necessidade permanente. Ah, não, mas é porque eu estou usando um serviço tecnológico e tal, eu sempre estou precisando do eletricista. Aí eu passei a ter necessidade permanente, o serviço dele passou a ser com habitualidade. Tá? Então, não se fixem a dias da semana, a repetição temporal. Não é essa a análise mais correta a se fazer. Mas alguém tem dúvidas? Aí, ó, batemos quase meio-dia. Se a gente não tiver dúvida, eu acho que eu vou encerrar esse workshop. Eu estou gravando, então, se tudo der certo aqui, a gente conseguir salvar, a gente vai divulgar nas nossas redes sociais. Oh, o Otávio trouxe uma outra pergunta. Caso de um trabalho sem precedentes, executado por um terceiro contratado por MEI, né? Rescindido antes do prazo estipulado de validade. Poderá, em caso de arrependimento ou outro motivo, como novo interesse, a contratação pelo mesmo parceiro de modo imediato a rompimento? Aí, Otávio, é só na CLT que eu tenho. Eu contratei por prazo determinado, eu tenho que esperar 6 meses para outro contrato por prazo determinado. Isso eu só falo quando tem vínculo de emprego, tá? Quando eu contrato autônomo, eu contratei um autônomo para me fazer serviços de marketing. E falei, olha, pela nossa programação aqui, eu vou precisar desse cara 1 ano comigo. Não gostei muito do serviço, mas também não era motivo para romper o contrato por justa causa, o contrato autônomo, tá? Conversamos e fizemos um distrato. Com 7 meses de contrato, tinha uma cláusula, às vezes, com indenização ou não, eu só tinha que avisar por um período antecipadamente, rompemos o contrato. Aí eu fui, contratei outro, vi que o primeiro era muito melhor do que o segundo, eu falei, quer saber? Eu vou voltar para o primeiro. Algum empecilho? Nenhum, gente, esse contrato é civil. Aí a gente vai ter que ver, se eu estou falando de uma legislação regulamentada, o que a legislação regulamenta? Salão de beleza, motorista, representante comercial. Tem muita gente aqui. Eu compartilho sim, Jéssica. Depois, aí eu não sei como é que a gente pode operacionalizar isso, né? Se o pessoal manda um e-mail aqui para o escritório, eu vou colocar o meu e-mail aqui no chat, para quem ainda não tem, graziela.alves@serize.com. Manda um e-mail pedindo o material, né, o PowerPoint, e a gente envia para vocês. Então, se eu tenho um contrato autônomo, eu vou executar as regras do contrato. E a Lei da Liberdade Econômica trouxe um dispositivo muito importante, que é um dispositivo principiológico, que fala da paridade. Se eu tenho paridade de negociação, eu vou privilegiar as regras daquele contrato. É o que a gente no direito chama de pacta sunt servanda, né? O que as partes combinaram é o que eu vou fazer. Então, se eu combinei que eu posso ter um novo contrato depois, se eu paguei a multa, tudo que eu combinei num contrato verdadeiramente autônomo, não tem problema. Agora, se o Otávio já tinha um problema de passivo com esse MEI, tá? Ele contratou por prazo determinado, e aí ele pode continuar tendo o mesmo passivo porque o cara preencheu todos os elementos do vínculo. O mais seguro é contratar a mesma pessoa só depois de 6 meses, para não dar um contrato de vínculo de emprego único, tá? Que é o seu risco que você teria. Como ficam os casos em que as lanchonetes, bares contratam garçom como PJ? Terça, segunda, sujeito a todas as penalidades. Gente, como que eu posso ter um garçom? Tem que me mostrar na realidade, né? Mas eu não consigo vislumbrar muito bem um garçom autônomo, dono do próprio negócio, seu negócio. Às vezes, se ele conseguir eliminar a pessoalidade, porque aqui eu vejo possibilidade de eliminar a pessoalidade para o garçom.
Aí se o garçom, um dia que ele não pode, porque ele pegou uma festa, um jantar, que ele recebe mais. Ele só liga pro tomador dele e fala assim, bar fulano de tal, hoje eu não vou, porque eu peguei uma festa e o João vai no meu lugar, ou sei lá quem, às vezes esse garçom tem uma equipe de outros garçons que ele manda no lugar. Veja, eu eliminei a pessoalidade, tá? O ideal é ter um contrato de prestação de serviços, que eu tenha a possibilidade desse garçom mandar outros e ter tudo documentado. Eu preciso de documento, é conveniente ter documento e testemunhas de que essas alterações frequentes aconteçam, tá? Essas substituições de pessoal, para não ter a pessoalidade, elas têm que ser frequentes. Esporádicas, pessoal, a pessoalidade vai estar presente. A gente teve uma reclamatória de um cliente aqui, era segurança de casa noturna, né? Não era vigilante, não, segurança mesmo. O cara ficava na porta, camiseta preta, cara de mal. E aí ele era dançarino de banda baile. Só que em todo o contrato, em todo o período que ele ficou lá no estabelecimento, ele teve uma festa de banda baile que ele foi dançar, que ele foi performar, umas duas vezes só ele mandou outra pessoa no lugar. Aí o juiz na audiência falou, eu acho melhor vocês fazerem acordo, porque duas vezes não vai afastar a pessoalidade. E era a única coisa que eu tinha para afastar, era o único elemento do vínculo de emprego que eu conseguiria afastar. Então, que isso aconteça com frequência. Então, o garçom pode ser PJ, se ele mandar outros no lugar e tal, beleza. Então, ele é um frilo ali, né? Agora, se ele está ali com continuidade, não manda ninguém, acho que não dá. O prazo de 18 meses para contratação de ex-funcionários também é aplicado quando o colaborador pede demissão. Não importa o motivo do desligamento, né? Ele pediu demissão, veja. Aí eu não sei também qual que é o contexto, se é ele abrir a própria empresa ou se é ele ser empregado de outra. Se é para ele ser empregado de outra, porque a lei fala em demissão, em ser demitido, mas eu acho que aqui pouco importa o motivo da demissão. Eu tenho que respeitar os 18 meses se ele vai ser empregado de uma terceirizada, tá? Agora, para ele abrir o próprio negócio, a gente falou, né, que se ele for autônomo, eu desprezaria a 18ª, eu correria o risco da 18ª se ele fosse um autônomo verdadeiro e você conseguir comprovar isso, tá? Aí também não vai importar o motivo do desligamento. Alguém mais, gente? Com dúvidas? Não fiquem constrangidos, podem mandar as dúvidas, tá? E se não houver mais dúvidas, todo mundo aqui que já é cliente da gente sabe que, tendo ou não serviço consultivo já contratado, porque tem gente que só tem serviço contencioso contratado, né? Pode mandar, a gente responde lá das horas que a gente vai incorrer para solucionar a sua dúvida, pede um parecerzinho. E se você vai continuar tomando risco, às vezes você está no risco, pelo menos que você dimensione esse risco no seu negócio. Tem risco de eu ter auto de infração do Ministério do Trabalho? Tem risco de eu ter um problema com o Ministério Público do Trabalho? Às vezes, pela peculiaridade do seu negócio, a gente consegue mapear isso melhor. Tá bom? Então, gente, eu vou parar a gravação aqui. Eu agradeço a todos que compareceram